Congresso Brasileiro de Dermatologia aqui, faz muito tempo, mas teve um congresso... Isso, foi a última vez que eu vim para cá. 97. 97. Então, obrigado pelo convite. A Marina é uma parceira nossa, que a gente faz pesquisa clínica e há muito tempo ela dá uma abertura para não só eu, mas como o pessoal do centro para ligar, para trocar, porque a gente precisa crescer. Então, escutando a palestra do acreditem, é meu calouro, tá? É meu calouro. Né? Hoje, você começa a ver um overview das coisas. E você contando a parte de pediatria, por exemplo, de bombinha. Uma vez eu fui dar uma aula em Ribeirão Preto e tinha uma bombinha, brincava para fazer o uso do aerossol. Dei para uma pessoa que estava sentada na minha frente, que infelizmente eu não conhecia, infelizmente vocês vão entender por quê, e dei o aerossol para ele. Você não pode usar. Ele usou completamente errado. Eu falei, desculpa, mas assim, então, daí terminou a aula, o representante lá no fundo, quase roxo, né, porque eu brinquei bastante, lógico, o cara pede o microfone, peço que tenho que fazer minha meia-culpa, porque eu, como professor titular de pediatria, eu deveria de saber fazer uso do aerossol. Então, a gente viu. Eu sou de uma época que broncoscopia se fazia com anestesia local, fazia com lidocaína, anestesia, broncoscopia, eu fazia broncografia. Eu cheguei a fazer muita broncografia, broncoscopia com rígido. E não tinha dormonide, era no seco, inalado, fazia inalação com lidocaína. E a gente está aqui. Bom, a Marina tinha pedido para falar sobre vacinas. Daí, na segunda-feira, fui dar uma olhada na vacina, né, que eu olhei aqui, entrei no site e vi vacinas. Será que é imunoterapia? O que é? Daí, o que acontece? Que vocês vão entender que eu comecei a entrar em pânico. Mas aqui está o conflito de interesses. Comecei a entrar em pânico porque a vacina hoje, o termo vacina, passou só. O Mauro acabou de falar assim, é de Covid. Eu falei, eu tô com o termo vacina por aqui. Essa semana um pai de criança, né, um casal mais idoso, perguntou assim, quanto que tem de alumínio na vacina? Porque eu fiquei sabendo que tem alumínio na vacina. De novo. Está chipado, e nós começamos, e aí nós tivemos agora aquela coisa que está tendo. Então, a politização disso acabou ficando muito séria, e nós vemos que realmente acabou tendo um problema. Isso aqui eu recebi antes da pandemia. Tá? Esse aqui eu recebi de um amigo meu que mora em Miami, um da minha turma. Ele falou assim, mostrou que a história de antivax já vem de antes da Covid. Tá? Já vem de antes porque os fake news já foram criados há muito tempo. Então, veja, eu não vacino minha família e minhas crianças e ninguém fica doente. Isso a gente sentiu na pele. A gente sentiu na pele como médicos. E eu estava pensando o que é pânico. Vocês vão entender por que é pânico. Eu lembrei disso aqui. Isso aqui é um quadro do Munch. E quem for para Oslo vale a pena conhecer. O Munch quer dizer o pânico, o terror, expansão. E eu acabei lembrando de uma situação até muito pitoresca, que como pânico, como terror, como o fake news, é completamente diferente. Tá? Então, eu estava no museu, meu sogro e eu fomos no banheiro, de repente, estamos lá fazendo xixizinho básico, de repente, entra uma moça loira, bonita, de 1,70 m e tanto, e começa a limpar. Meu sogro entrou em pânico. Falei, calma, relaxa que isso é cultural. E com a gente lavando a mão, ela vai e anota o papel. E aí eu falei, puxa vida, por que eu estou com pânico, com medo de falar de vacina, né? Porque começa a ficar essa parte de não querer ir para o parte político. Eu lembrei de uma reunião, que talvez a Marina até tivesse lá, uma reunião que foi de um laboratório, foi no sul, nas praias do sul do Rio de Janeiro, e alguém toma Quisétia? Não. Glifage? Não. Metformina? Não. Bom,
Eu tomo por causa da diabetes. E tinha tomado, lógico, cheguei no Rio de Janeiro, tinha que pegar o ônibus para ir pro hotel, que é em Angra. Peguei, estava com fome, comi dois pães de queijo recheado do quê? De queijo. Vamos lá, aquela estradinha e tal. Chegando no hotel, aquela fila, né, cheio de junta, até fazer. De repente, o gentil organizador foi me levar para o quarto. Eu indo, a minha esposa indo, a Cláudia indo junto com ele, de repente, eu comecei a entender a diferença de urgência e emergência. Começou o intestino a trabalhar um pouco, eu comecei a apertar o passo, e o gentil organizador falando, aqui são as quadras de tênis, aqui é a piscina, aqui, lá no fundo, o Flávio Sano estava preparando para andar, daí a urgência entrou em emergência. E eu falei, peguei a chavezinha da Cláudia, eu falei assim, ó, eu vou andando muito rápido. Eu comecei a andar rápido, não tive dó. Olhei o quarto, pus a chave, abriu, entrei no banheiro, E aí o que aconteceu? Tinha uma mulher tomando banho lá. Aí eu sabia que era pânico. A mulher berra, assim. Lembrei do Hitchcock. Só que o assunto já tinha começado, não dava para cortar, não dava para fazer nada. E eu falei assim, bom, politicamente correto. Quando ela saiu, encontrou com a Cláudia, com o carregador, né? E aí foi aquele bafafá, nós fomos para a recepção, ela vestida, lógico, daí nós fomos lá e tal. E aí foi a situação mais desgostosa do mundo. Daí, por sorte, eles fizeram o upgrade, colocaram a mulher na presidencial e eu colocaram no outro lado com o João e com a Cláudia Tibiriçá, no outro canto do hotel. Bom, por que isso? Realmente eu comecei a ficar com medo de falar o que é vacina. Hoje, por exemplo, quando eu falo de vacina pro alergista, que tem uma frase que eu sou apaixonado, de Bernard Shaw, que ele fala que o especialista é aquele que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, até saber tudo sobre quase nada. Até a palavra vacina não estou podendo usar mais. Então, quando a gente pensa em vacina, vamos pensar assim, substantivo feminino, substância que contendo certos agentes patológicos, mortos, atenuados, introduzido no organismo, provocaram uma formação de anticorpos. E nesse período, infelizmente, a nossa classe foi um dos grandes responsáveis pelos fake news. Né? A gente viu ortopedista virar livre docente em vacina. E a gente viu geriatra, hoje mesmo, ontem, uma família que eu atendi o pai, por sinal, pneumologista, ele entrou na pesquisa clínica, numa das pesquisas que nós participamos de Covid, entubou, passou o aniversário de 70 anos entubado, a neta nasceu com ele entubado, quando ele estava entubado, ficou 4 meses, saiu. Realmente, se não fosse, provavelmente não foi, porque ele sabia que estava no ativo, porque o remédio foi depois aberto. Ele saiu. Grupo de 72 anos agora, o que eles fazem? Eles acreditam muito mais no grupo de faculdade que outros setentões mandam para eles do que acreditar na mesma experiência dele. Então, nós estamos lidando com uma coisa muito difícil de se falar. Então, como era de asma grave? Então, será que realmente vale a pena dar vacina para asma grave? Vale, lógico que vale. Esse é um estudo que eu mostro, se não uma, mas várias vezes ao dia. Que é um estudo que tem me acompanhado desde 2005, que eu fiquei apaixonado por esse estudo, ele mostrando comparação, chamada epidemia de asma, em setembro, em 2 cidades do Canadá e em Londres. E a gente está vendo isso. Eu não preciso chamar um estatístico. Precisa chamar algum estatístico para avaliar isso? Não precisa chamar nada. Você consegue ver que crianças de 5 a 15 anos internam mais. E tem um paralelo desse estudo, quem acompanhou, tem um trabalho publicado pelo Renato Stein, pelo P3, que no primeiro ano da pandemia aconteceu uma coisa muito diferente, que era comum, que zerou a infecção por vírus social respiratória e por influenza em Porto Alegre.
E aí, no final do primeiro ano, fui dar uma aula, falar assim, qual seria o impacto de ter 0 vírus? Então, está aqui. Aqui está uma resposta. Então, o que será que é isso? O que nós podemos prevenir para o nosso paciente asmático? O que a gente pode fazer? Isso. Porque 85% das crianças que sibilam estão associadas a um vírus. Rino, corona, influenza, parainfluenza, vírus essencial respiratório, correlação com a sazonalidade. Semana passada, os residentes de pediatria passam comigo, e a gente estava conversando sobre isso. Dos 3 grandes UTIs de pediatria de Sorocaba, 80% eram crianças com vírus essencial respiratório e mais da metade estavam entubadas. É prevenível. Então, por que nós vamos fazer isso? Quer dizer, será que o nosso paciente com asma grave, e nós vamos lembrar que o nosso idoso está morrendo por quê? Por causa disso. Ele está morrendo de vírus essencial respiratório. Ele está morrendo porque a atitude da pandemia fez com que ele ficasse com medo de se vacinar. Esse foi um dos estudos que nós participamos, foi bárbaro, tá? Foi publicado agora. Eu estou aqui nesse Matisse grupo, que nós vacinamos gestantes com vírus essencial respiratório. E abriu cego agora, e realmente a resposta foi impressionante. Mães asmáticas graves, que tomaram a vacina de vírus essencial durante a gravidez. E nós acompanhamos por 2 anos. Ontem foi a última visita, 2 anos, então saíram as primeiras visitas. Gente, então, é prevenível. E nós vamos ter logo nisso. O que mais que eu fiz? Eu precisava contar um pouquinho mais. Eu fiz o estudo de vacina de Covid em gestantes, da Pfizer e da Janssen, e nós estamos começando a vacina tetravalente de influenza do Butantan. Então, para isso, a gente tem que quebrar paradigma. Eu estava conversando a captação, como é difícil trazer isso. Então, eu estava lembrando, quando o Mauro mostrou dos estudos do Quest e do Venture, eu estou acompanhando 41 pacientes desde 2016 tomando dupilumab. São 41 pacientes que eu estou tendo, e a gente vai ver aqueles pacientes que entraram em remissão, que eles não vão querer usar mesmo, eles vão, se você falar, vai usar, ele fala, não vou usar porque eu estou ótimo, eu entrei em remissão. E a palavra já é para isso. Então, realmente, a palavra remissão, a gente vai ver de pacientes que não conseguiam fazer nada para conseguir fazer o Ironman de Florianópolis, que tinha 50% de função pulmonar. Então, esse aprendizado que a gente está tendo fez com que todo mundo começasse a pensar no PNI, Programa Nacional de Imunização, que é simplesmente maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Tanto é que anteontem eu estava vendo uma entrevista que passou ou na CNN ou no Globo News com a embaixadora da Inglaterra no Brasil. E ela falava que ela vacinava as crianças dela no Brasil porque tinham mais acesso à vacina do que em Londres, mesmo pagando. Na Inglaterra, mesmo pagando. Aqui nós temos isso. E o que nós fizemos? A pandemia fez com que nós começássemos... O que a gente ganhou em 30 anos de PNI, nós perdemos em 3. E é nossa função, quer seja formador de opinião, quer seja não é fazer com que isso volte a fazer, inclusive para aqueles que tenham acesso ao monkeypox, que tem. Então, gente, é uma coisa, isso aqui é o nosso PNI. Quem tiver oportunidade, tiver uma mínima curiosidade de entrar no site da SBIM, e a gente vai ver um paralelo comparando qual que é o PNI brasileiro ou americano. Gente, a gente está no primeiro mundo. As outras que nós estamos começando a fazer bastante, meningocócica, zoster, dengue, e o que os estudos, você vê um estudo de 13 anos, falava quais são as vacinas indicadas para o paciente com asma grave e DPOC. Influenza, pneumococo, pertussis, tá? Entre 19 e 64 anos, e o herpes zoster também. Hoje eu coloquei um XP, que entrou a nova vacina, que realmente é fabulosa, mas assim você vê que caiu de 50 para 60 anos.
Eu tive já zoster, eu sei quanto dói essa desgraça e realmente como a gente precisa fazer. O que a SBIM preconiza é a mesma coisa, a influenza, tá? A pneumocócica, a 23 valente, a tríplice, herpes zoster inativada. A gente não pode esquecer das gestantes, tá? Eu faço uma briga muito grande com os obstetras, porque eles não mandam vacinar. Então, 100% das gestantes, principalmente asmáticas que tem, eu peço para fazer a revacinação de influenza e fazer a tripla que tem. O Mauro falou da vacina de Covid, né, que a gente tem aqui, muitos tipos de vacina foram estudados em pacientes asmáticos, então eu tinha que trazer esse detalhe, tá? O que o Gina fala? Update, quer dizer, foi ver que foi lançado no Dia Mundial da Asma, que foi no dia 2, no dia 3 o Gina publicou. Então, veja que todas as vacinas têm sua ação, sua eficácia comprovada nos nossos pacientes com asma, não só com os pacientes com asma grave. Podemos fazer uso junto com os imunobiológicos, tá? Inclusive fazer junto com a vacina de gripe. Então, não precisa mais dar um tempo, um delta T, a gente costuma não fazer no mesmo dia, talvez no intervalo, se você quiser, mas assim seria que a primeira dose de terapia biológica da asma e da vacina de Covid não seja administrada no mesmo dia. Então, é só uma orientação de fazer no intervalo. Então, veio outra palavra, paciente usa, né? Paciente vem, eu não gosto muito da palavra paciente, eu gosto mais da cliente, porque paciente vem de passividade, e paciente não é mais passivo, né? Então, eles tendem a usar que eu tomo a vacina a cada 15 dias, que é do Dupilumab. Então, a palavra vacina também ser comparada, e se a gente começar a lembrar que o imunobiológico foi uma grande mudança, tanto que em 84, os 3 principais, os autores, ganharam o Prêmio Nobel, né? Prêmio Nobel de Medicina e de Fisiologia por Nils Jerne, o George Skurler e o César Milstein. Gente, de 84, eu estava no quinto ano de medicina. E mudou. Mudou. E agora veio para a imunoterapia alérgena específica. A pergunta é, vale a pena? Quer dizer, o que vocês que têm um centro de referência para asma grave, quanto que a imunoterapia pode ou não ajudar? E o que o Gina fala sobre isso? É lógico que funciona, tá? Porque junto às vacinas, a imunoterapia alérgena específica, tá? E os imunobiológicos, eles têm uma vala que vai ser o antes e o depois. Só falta a gente escolher certo o paciente. Essa é uma frase que tem acompanhado bastante, um position paper de 97. Tá? O Busquet fala o seguinte, a imunoterapia é o único tratamento capaz, tá, de afetar o curso natural das doenças alérgicas e também evitar o desenvolvimento de asma em crianças ou pacientes com rinite alérgica. Então, veja, se eu consigo mudar a história natural, a gente estava discutindo se o imunobiológico vai mudar a história, eu acho que vai, com certeza, a gente vai conseguir um maior número de pacientes que vão entrar em remissão. E o que o Gina fala? O que a gente começou a fazer? Há 4 anos, e essa aqui é a de anteontem, do dia 3. Olha só isso que eu tentei falar já com o pessoal do Gina, inclusive com o Álvaro, coisa que eles falam para fazer a fenotipagem só no step 5, mas eles colocam o SLIT dentro da fase 2. Então, portanto, nós devemos, no tratamento do nosso paciente com asma, começar a fenotipar já no step 1, 2. Eu faço isso. O Gina, que quase 90% são de pneumologistas, eles associaram SLIT, que é House Dust Mite, que imunoterapia sublingual já tem a sua indicação em pacientes que tenham rinite. Ele, com certeza, ele vai fazer, ele tem um potencial, inclusive, de diminuir a quantidade de corticoide que nós usamos, quer seja inalatório e nos pacientes que fazem corticoide oral. Então, vejam
que ele já está indicado. Então, mensagem número 1, fenotipar antes. 2, realmente repensar. 3, a higiene ambiental realmente funciona. Tá? E funciona quando é possível, mas algumas vezes isso não é possível. Esse estudo, tá, sistemático, uma revisão sistemática publicada faz pouco tempo, não faz muito tempo, faz 3 anos, que pegaram... É muito difícil fazer estudo sistemático para imunoterapia, porque a imunoterapia, diferente de quando a gente usa uma droga estabilizada, nós temos diversos produtores de alérgenos, nós temos diversas potências. Então, por isso que são tão poucos estudos. E vejam que a pirâmide, na média, está sempre favorável para cá. E eles foram ver esses 2 estudos, esses 3 estudos, para ver o que eles fizeram para estar... Por outro lado, a favor a não fazer imunoterapia foi justamente pacientes que não usaram o tempo todo. Foi um estudo que acompanhamento apenas de 1 ano, pacientes que usaram extrato de qualidade ruim. Então, aqui ficou uma segunda mensagem. Escolha o extrato decente, porque senão não vai funcionar. E aqui, vejam, olha onde está. A média faz imunoterapia, cenário atual da asma. Vem cá, nós temos essa chance que todos esses trabalhos acabaram mostrando. Então, a imunoterapia, com certeza, ela tem uma ação na inflamação. Ação na inflamação eosinofílica. Eu consigo diminuir a eosinofílica. Então, como abordagem complementar ao tratamento farmacológico, ele não substitui. A imunoterapia demonstrou efeito benéfico no controle da asma alérgica. As evidências atuais favorecem a imunoterapia subcutânea sobre a imunoterapia sublingual na eficácia da redução dos sintomas. Por que o GINA coloca sublingual? É pela comodidade. Tá? É pela comodidade de ser feito. A chance de um evento adverso na imunoterapia sublingual é bem menor se comparado à subcutânea. Temos casos agora de esofagite eosinofílica desencadeado por imunoterapia, mas vamos lá. Realmente o benefício ele é muito maior. A dose acumulativa da sublingual é 200 vezes maior. Talvez seja por isso que a gente tenha alguns casos de esofagite eosinofílica desencadeado ou dado start com a imunoterapia. E é muito eficaz na redução da hiperresponsividade brônquica. É impressionante que o paciente que tem hiperresponsividade brônquica, tá? Que a gente faz teste de histamina, carbacol, metacolina, tá? Ou que faz teste de provocação específico com ácaro, com alérgeno, tá? Isso, e a gente consegue ver que ele suporta e ele ajuda muito nessa diminuição. De novo, o impacto. Então, por que eu vou fazer? Porque ele também, na obstrução, ele é inconclusivo. Ele não tem uma ação. Por isso que eu não uso ele isoladamente. Demonstrou efeitos modificadores da doença e poupador de esteroide. Ele é poupador de esteroide. A imunoterapia, em adição à medicação plasma, poderia melhorar o tempo de exacerbação da asma durante a redução dos corticoides inalatórios. Por isso que todos os estudos que nós participamos, um dos critérios é não fazer uso de imunoterapia, ou se tiver imunoterapia, que esteja em uso dose. Por isso que, voltando uma coisa que todos os estudos que a gente participa, um dos critérios é acompanhar o paciente que todas as vacinas tenham sido tomadas. Então, os estudos em cima, os últimos de múltiplos alérgenos na imunoterapia permanecem insuficientemente estudados. Isso eu aprendi desde quando eu fiz a minha residência. Faça uma imunoterapia, não faz um pool de alérgenos. Toda vez que a gente faz um pool de alérgenos, você não estimula tanto. Então, faça uma única. Então, a mistura de alérgeno, pólen, não deve ser feita, ou se fizer, faz em 2 terapias isoladas. Pré-tratamento, adição de omalizumab. Isso, quem teve a oportunidade de trabalhar, eu fiz imunoterapia para látex, para abelha, para alguns imunoterapia rush, para os pacientes que a gente tem que chegar numa dose de manutenção muito rápida, fazendo com omalizumab, é uma das coisas
mais prazerosos, porque o paciente não tem reação. O ARIA já coloca com apoio de todos, vocês vão ver aqui, ó, tá? Vocês vão ver que todos os principais entidades dão o apoio para que a gente faça essa imunoterapia de forma precoce. E aí, quando a gente está delineando o raciocínio para fazer uma imunoterapia, pergunta assim, quando que a gente vai fazer? Teoricamente, vamos pensar assim, numa prática diária. Quando que eu vou fazer? Indicar uma imunoterapia. Ótimo. Paciente com sintomas moderados e graves, quer seja de rinite ou asma, rinoconjuntivite, com ou sem asma. Primeira condição necessária. O quê? Exposição ao alérgeno. Confirmado por IgE sérico ou PRIC. Tratar farmacologicamente de forma adequada. Avaliar aderência. Você vê que tudo que você falou, avaliar aderência. Demonstrar o controle, não, suficiente. Veja quantas etapas, aí eu vou considerar a imunoterapia. Ela não entra aqui em cima, ela não entra como tratamento, mas ela entra como coadjuvante de toda uma etapa que a gente está fazendo. Então, aqui. E aqui, mais uma coisa, conversar com a família. Quer dizer, a família tem que estar sabendo. E aqui você vem, início de tratamento, avaliação e follow-up. Como todas as outras terapias, é uma terapia que vai durar anos, é uma terapia que eu necessito de um compliance, de uma aderência participativa do paciente e da família, para que eles continuem fazendo, quer seja sublingual, quer seja oral. Então, veja, sim, baseado nos consensos, ela aprova o GINA, 2022, 2023, o ARIA, e também da Organização Mundial de Alergia. É óbvio que quando a gente olha para cá, a criança vai precisar, mas a abelha e formiga não dá para fazer sublingual. E salva vida, e a gente consegue acompanhar e ver que o indivíduo, quer seja, aqui no Brasil a gente não faz, mas nos Estados Unidos, na Europa, faz o xenodiagnóstico com abelha depois da imunoterapia. Você pega a abelha e dá uma ferroada, né? Pega aqui ferrão. Você faz o xenodiagnóstico, né? Depois da imunoterapia você pode. Então, por isso que está aqui, ó. A gente continua vendo que o caminho nem sempre vem sem percalços, né? Se a gente pegar que nem tudo são flores, né? Expressão popular que significa que nem tudo na vida ocorre como a gente quer, existem muitas contrariedades. Então, o que acontece? Aqui estão as nossas contrariedades. O alergista que fala o seguinte, a qualidade do extrato. Tá? O esquema que nós vamos fazer. Via oral, subcutânea, sublingual, oral, intradérmico, intraganglionar, intranasal, brônquico. Depende do alérgeno. Né? A necessidade é do especialista. E aqui é o acesso. Tal qual os outros imunobiológicos, é um tratamento que o acesso está restrito a uma parcela pequena. Nós vamos falar que os convênios também não vão querer pagar, porque vão achar isso um absurdo, e tem. Mas fora do Brasil, ele é acertado, ele faz parte disso. Então, para concluir, a imunoterapia subcutânea ainda é o padrão ouro, mas a sublingual está chegando perto. Sublingual é a segunda via mais bem avaliada e documentada especial para gramíneas e ácaros. Tá? Tanto é que na Europa nós temos já a oral, que é vendida em farmácia para imunoterapia para o especialista. A imunoterapia nasal, oral e brônquica são aceitas como vias para imunoterapia alérgena específica. Imunoterapia linfática e epicutânea são experimentais para imunoterapia alérgena, necessitando maiores avaliações. A ganglionar eu achei bárbaro, mas eu acho que a presença dos adjuvantes, como vão ter agora, nós vamos fazer um estudo de vacina de Covid, de gripe, de influenza, junto com o E. coli, para os velhos. Quer dizer que a mulher
ela tem uma sensibilização muito grande, ela tem infecção urinária por E. coli muito grande. Então, agora nós já vamos fazer, e é de um grande laboratório. Então, os adjuvantes vão fazer a grande mudança daqui para frente. Depende da qualidade do extrato. Né? E a gente parte de um mundo completamente que o pneumologista tem que aprender isso, aprender que realmente tem. Toda vez que falava, alguns anos atrás, saiu um artigo falando que higiene ambiental não funcionava para nada. Isso era aquela grande briga entre pneumologista e alergista que não funcionava para nada. E eu só lembro de uma coisa. Alguém já atendeu asma de padeiro? Asma em padeiro? Esse paciente que eu aprendi é padeiro. Padeiro. Não, mas do padeiro. Quando ele sai de uma forma precoce do contato com a farinha, ele entra em remissão. Então, quem diz que asma, que higiene ambiental não funciona? É só ter um padeiro sensibilizado pelo trigo, que ele continua comendo o trigo, mas não inala o trigo, ele entra em remissão sem tratamento. É óbvio que desde que a gente entre em contato antes. Então, finalizando, lembrar que o futuro continua aqui. Desde 97, né, fala, imunoterapia é o único tratamento capaz de afetar o curso natural das doenças, também evitar o desenvolvimento de asma. Então, se ele evita o desenvolvimento de asma, ele também tem um caminho que é, considere. Não precisa usar, tem que considerar, tem que ter um trabalho em equipe, tem que ter um trabalho que a gente vai fazer. Então, a palavra vacina está sendo usada para vacina mesmo, né? Está sendo usado para imunoterapia e está sendo usado, inclusive, para os imunobiológicos. Mas acho que, pensando na nossa especialidade de alergista, acho que vale a pena repensar em alguns pacientes. Vale a pena acompanhar um paciente que tenha esse perfil. Asma, alérgica, tá? Que tenha o eosinófilo, que não importa com o quê. Mas lembrar que, se sair daqui, a gente começar a fenotipar o nosso paciente desde o começo, eu já ganho. Outra coisa, o RAST tem que ser pedido baseado pela anamnese. É 1, 2 ou 3 RASTs no máximo. Você não vai precisar de muitos. Quer dizer, aqui vocês têm pólen. Aqui tem que pensar nos pólens também. Né? Tem. E aí, pro asmático sensibilizado ao pólen, que ele tem essa mesma coisa que acontece nas crianças com essa flutuação, tá? E maior internação, maior quantidade de exacerbação, a gente consegue evoluir e ter o que a gente quer realmente, que é a resposta do nosso paciente, que a gente está fazendo tudo para que ele tenha a melhor qualidade de vida. Gente, obrigado. Oi, tudo bem? Tenho muitas perguntas, muitas não, poucas. A primeira coisa que eu ia perguntar era em relação ao pólen mesmo, que se você faz imunoterapia para pólen, se você vê com frequência, porque aqui, inclusive, a gente tem a imunoterapia para ácaro, porque é o que eu realmente não vejo com frequência, são casos bem específicos, assim. Em Curitiba, quando eu fiz residência, tinha bem mais. Eu sei que lá tem bem mais, mas você costuma fazer para pólen? Gramínea tem. Tem. E é interessante que... Vamos lá. Grande parte dos meus pacientes que fazem imunoterapia para pólen, em especial gramínea, são aqueles pacientes que viveram fora do Brasil. Isso aí. É interessante isso. Eu sou um grande exemplo. Eu tenho rinite, tive asma, fui para a Alemanha semana passada, eu cheguei lá, tive que tomar um anti-histamínico que estava comigo. Então, eu morei fora. Vivia muitas vezes, eu sou finlandês, então fui várias vezes ir para lá e vou para cá. Então, faço sim, gramínea tem. Muita gente da região de Matão, região que tem, eles também são sensibilizados, tá? Vamos lá. A gente são sensibilizados pelo milho, que milho é uma gramínea, tá? Então, a gente não pode esquecer que aqueles indivíduos que plantam milho, que moram perto de milharais, também podem sensibilizar ao milho. E a gente muitas vezes não lembra de perguntar na anamnese isso, tá? E aí, na hora que você vai fazer o prick test, você vai ver que tem gramínea positivo.
Aqui tem outras árvores, eu acho que vale a pena, porque o clima daqui favorece muito mais do que lá. E na Finlândia, sem dúvida nenhuma, na Finlândia a gente fazia para bétula, para gramínea, fazia para todos, a gente depende do mês que o indivíduo sensibilizado, maio é bétula, julho é gramíneas, então a gente fazia, mas assim, fiz muito, e muito. Mas pelo menos eu começo um novo pólen cada 2, 3 meses. Para Sorocaba isso é bastante. Outra coisa que a gente não pode esquecer são os fungos, tá? Que hoje, que na região de Piracicaba, tá? Na região de Ribeirão Preto, na região de... quando tinha a queimada da cana-de-açúcar, tá? Você levantava o fungo e o fungo chegava a ter uma área de centenas de quilômetros. Tá? Só para você ter uma ideia, aqui a gente tem os incêndios florestais da África, pelo fluxo de ar, os fungos vêm parar no Brasil. E a gente consegue ver que em determinadas épocas existe um grupo maior de pessoas que tem piora da asma. E aí são esses pacientes que são sensibilizados a determinados fungos. Então, fungo da cana-de-açúcar, que também, mas ainda tem. Então, a gente consegue fazer isso, ter esse acesso, mas a imunoterapia para gramínea é fabulosa. E você ainda faz imunoterapia subcutânea? Faço bastante. Para alérgeno respiratório? Para alérgeno, faço. Tá certo que por muito tempo eu foi assim, quando eu cheguei em Sorocaba, quase a totalidade dos meus pacientes eu pegava pouco naive, pouco paciente que nunca tinha recebido nada. Então eu tinha paciente que tinha usado 15 anos, 20 anos de imunoterapia com extrato duvidoso, que aí é óbvio que eu tinha que propor alguma coisa diferente. Então desde que começou a sublingual, eu tenho usado muito mais a sublingual. No entanto, quando você pega alguns pacientes, preferem fazer a subcutânea, que é uma vez por semana, do que ele tomar 3 todo dia, porque aí tem aderência, né? O compliance é bem mais duvidoso na sublingual. Tá? Então, a subcutânea você consegue controlar, vai no consultório, você avalia, faz o peak flow antes. A gente faz o peak flow, a gente fazia, como na USP, a gente faz, na Finlândia, fazia o peak flow. E a única vez que eu vi evento grave com imunoterapia foi quando deram dose errada. Eu também. Essa foi quando o indivíduo trocaram de frasco, fizeram a troca. Aí sim eu já vi parada respiratória, já vi algumas coisas bem angustiantes. Assim como eu já vi um menino que fez anafilaxia com prick teste para ácaro. Esse eu não desejo para ninguém. Não desejo para ninguém. Mas assim, é uma coisa... Ele conversando comigo, eu fiz o controle positivo ou negativo, e dermatofagóide. Dermatofagóide estava ficando bonito, já está com pseudópodo, de repente, ele some, o menino fica branco, faz uma hidratação e bomba. Por sorte, tem adrenalina, tem tudo que fica lá. Então, eu acho maravilhoso essa oportunidade que vocês têm de trabalhar em equipe. Quem faz alergo, quem faz pneumo, vão fazer acompanhamento de fisioterapia, que a gente pode fazer reabilitação para o paciente asmático grave, tal qual no DPOC. Né? A gente tem a enfermagem que possa nos orientar o uso dos aerossóis. Tem um espaço para passar filme de como usa. Acho que isso é uma coisa. Por exemplo, na clínica, a gente tinha uma sala, agora eu fui obrigado a tirar, mas ela vai voltar a ter, uma sala que o paciente com asma, ele sai, ele assiste o filme de asma, uso dos inaladores, ele volta para conversar comigo. Só aí vamos juntos escolher qual é a coisa, qual ele quer, qual é o método, qual é a coisa. Mas eu sigo piamente o que mais ou menos a escolha, o entendimento do Gina no Marte, para vocês verem que até o esquema Marte lembra do meu nome, né? Você já percebeu disso? Né? O esquema Marte. Marte, o que você falou da imunoterapia é um conceito que eu tenho já há muitos anos. Quer dizer, se você fizer um extrato puro, específico, daquele alérgeno sensibilizante, com injeções semanais por pelo menos 2 anos, claro que vai funcionar. A questão é que a gente não tem isso no dia a dia. Né? Os próprios imunologistas acabaram avacalhando,
porque fazem com esses múltiplos extratos, fazem-se sublingual, sem controle, com interesse, acho que só de vender o procedimento. Agora, nós, na nossa prática, quando a gente quer associar, porque um asmático grave está fazendo essas outras terapias, você acredita que vai melhorar com a imunoterapia. Onde conseguir esse extrato adequado? Como você fazer essa seleção? Como que a gente maneja isso sem ser o imunologista? Eu acho que aí volta a palavra, trabalho em equipe. Eu acho que a gente trabalhava, o professor Júlio Croce, em São Paulo, a gente trabalhava muito com isso, né? É como na USP tem. É um trabalho em equipe, é ter um contato de um alérgico, um imuno, que você seja confiança, você fazer trabalho, estou te encaminhando, faz essa parte, encaminha você, passa o abacaxi para ele e continua com isso. A gente consegue fazer isso muito, a gente consegue fazer, sim, um exemplo, diagnóstico de reação intraoperatória, tá? Eu não quero operar, eu quero te dar a solução. Eu quero te ajudar a fazer isso, eu não vou continuar. O paciente que o pneumologista encaminha para mim, para um estudo de DPOC, eu sou alergista, mas vou trabalhar de estudo de DPOC e asma, ele continua sendo atendido por ele vem na pesquisa comigo, eu mando o relatório para ele que ele está recebendo, como ele está indo. Eu tiro cópia dos exames e mando para o colega. Então, eu acho que, vale a pena ter o especialista que você vai passar e confiar naquele lá. Manda, convênio tal, vou mandar para fulano, se é particular, vou mandar para aquele, o que você possa fazer, mas aí que vale a pena. Mas como é que você pega o extrato? Você tem que ir na casa da pessoa? Não. Pode ser industrializado? Não. Antigamente se fazia, tá? Eu tinha uma paciente que era uma peça rara, ela veio, uma asma grave, uma senhorinha que ela veio, um dia ela chegou para mim, Marte, eu quero fazer aquela vacina que o Dr. João Ferreira de Mello fez em 1972, lá no servidor público estadual. Falei, mas dona Geninha, não dá para fazer isso, porque lá eles retiravam pó, porque ali tinha barata, tinha acra, melhorava. Hoje não, hoje tem 2, 3 fornecedores que vão te dar extrato que tem uma grande quantidade de antígeno específico, DRP1 e DRP2, que é o nosso antígeno principal, senão BLOT1, que é Blomia tropicalis. Eu vou escolher, o indivíduo tem uma sensibilização maior para Blomia, eu vou fazer para Blomia. Eu não vou fazer os outros. Eu até posso fazer, mas o problema é que isso vai melhorar. Então, eu tenho que escolher um antígeno que tem o alérgeno maior, principal, esteja presente. E é por isso que realmente tem. E aí, infelizmente, eu tenho que concordar. Você vai usar alguns extratos de baixa qualidade para ter um fluxo financeiro, mas, na realidade, a gente tem que focar nessa coisa. Então, acho que o trabalho em equipe é a palavra-chefe, a palavra principal. A última, eu acho, talvez. Asma grave, você faz imunoterapia? Para asma grave? Quando estabilizado, sim. Quando estabilizado. Sim. Mas você vê uma piora no início do tratamento ou não? Não vejo. Mas, sim, vamos lá, eu estou com... Você vê que são muito poucos pacientes. Quer dizer, hoje você vai falar assim, quantos pacientes começou com omalizumab para asma nos últimos anos? Não, nos últimos anos. Agora? Um ou dois. Então, 1 ou 2. Quer dizer, aquele que começou com o omalizumab ou dupilumab, eu tenho uma segurança absurda, absoluta de fazer imunoterapia, tá? Mas assim, que quando grande parte dos meus pacientes acabam flutuando para pesquisa clínica ou não, então, mas assim, daí quando eles entram na pesquisa clínica quando estão na dose, ou está demorando para entrar uma pesquisa, eu mantenho eles numa dose estável para poder entrar na pesquisa clínica, porque durante a pesquisa não pode mudar a dose. Ele tem que estar na dose estável. Se ele estiver na fase inicial, ele vai ter que manter inicial até o final da pesquisa e não posso mudar. Então isso acaba complicando bastante. Mas o paciente que é alérgico a multialergenos, você escolhe um ou... Porque geralmente eu aprendi que quando ele é alérgico a multialergenos, você acaba não tendo uma boa resposta, né? Porque tu vai ter que escolher algum deles. Né? Sim,
Mas como que qual deles você escolhe? De acordo com o ambiente que ele vive? Primeiro, a gente vai ter que fazer um mix. História clínica, exposição ao alérgeno, tá? E vamos ver, dependendo do tamanho da reação. Aquele que ele é mais reativo. Então, vamos imaginar que ele é sensível ao dermatofagoides e à blômia. Tá? Se eu fizer ao dermatofagoides, eu vou conseguir também agir na blômia, apesar de não colocar a Blo-T1 lá, a blômia tropicalis. Então, a gente faz Quando o indivíduo é sensível a 2 pólens, tá? Eu faço daí eu faço o outro. Ou faço em vias separadas ao mesmo tempo. Em vias separadas ao mesmo tempo, mas nunca no mesmo frasco. Tá? Então, você vai escolher. Agora, muitas vezes o indivíduo, todo o prick meu sai, o indivíduo está sensibilizado e não clinicamente sensível. Ponto. Vem ele com prick e raste positivo para gato. Eu falei, acontece alguma coisa quando tem contato com gato? Não. Você tem chiado quando vai com gato? Não. Você tem gato? Não. Então, o que significa aquilo? É a mesma coisa que eu faço um teste para você dar positivo para canguru. Significa alguma coisa? Não. Então, a anamnese é essa. Eu lembro sempre, faz 2 anos, em janeiro, antes da pandemia, veio uma recém-formada da PUC que falou assim, fui fazer um exame contrastado e pediram raio de camarão para ela. Ela veio com classe 6, acima de 100. Eu falei, você come camarão? Como? Quando foi a última vez? Foi dia 4 de janeiro. Eu falei, quando você comeu camarão a última vez? No Réveillon. Aconteceu alguma coisa? Eu peguei o papel, rasguei e pode ir embora. Por que fazer? Então, você não pede um exame que você não sabe tratar. E você tem que interpretar o teste com o quadro clínico. Tem um estudo muito legal, feito há 20 anos, no Chile, que eles acompanharam pacientes que tinham acabado de mudar para Santiago. Eles moravam no alto, onde não tinha cachorro em casa, não tinha gato em casa, não tinha animal, e praticamente não tem ácaro nos lugares muito frios e secos. Acompanhavam e que depois de 2 anos, 1 ano, 2 anos, a criança e o adulto já se tornava sensível, prick positivo, só depois de 3, 4 anos passava a sensibilizar de verdade. Então, primeiro, interpretar o teste baseado na clínica. E por isso que você vai pedir o teste se você puder fazer alguma coisa. Eu não vou ficar pedindo para não poder ter uma ação imediata. Tá? Agora, é diferente de um veterinário que tem sensibilidade aos pequenos animais. O que eu vou fazer? Tá? Quer dizer, eu já peguei, eu tô com uma paciente que tem dermatite atópica grave, tá? Eu trato ela desde os 2 anos, ela é piolenta, porque eu falei para ela não faça veterinária, ela fez veterinária, ela continua com dermatite atópica grave, asma grave, tá? E para dermatite atópica grave, ela estava tomando azatriopina. Eu falei, pelo amor de Deus, você estava estabilizado, não engravida, o que aconteceu? Ela engravidou tomando azatriopina. Tem que falar o contrário. Tá fazendo? Tudo que eu fazer. Agora veio, o que ela fazia? Ó, agora, comprou um cachorro. Não, 3 meses depois ela veio assim e falou, Marta, eu ganhei o processo do Pilumab, que levou 3 anos ganhando o Pilumab. Eu quero começar grávida. Não. Entrei em contato com a Sanofi. Tem estudo, tem 2 estudos, um já no final, que não tem problema. Ela falou assim, assino aqui, eu quero começar. Falei, pelo menos a gravidez eu quero ficar quero respirar e quero ter minha pele direita. Falei assim, ela nunca mais parou com esse remédio. Mas assim, na Finlândia, por exemplo, a gente tinha assim, que todos os adolescentes que eram sensibilizados a alguma coisa, a gente mandava já para a psicóloga da instituição, que é do hospital da Universidade de Helsinki, para conversar, para fazer uma educação, para não escolher aquilo. Mas essa daí ela ia fazer daquele jeito de qualquer jeito. Mas assim, tenho um paciente de São Paulo, que é um casal. Um é sensibilizado para o gato, outro para o cachorro. Então, cada um é outro. E aí o que acontece? Eles tiveram que fazer um centro cirúrgico com fluxo laminar em São Paulo. Para poder. Agora, eles tomam cholera os 2. Então, ótimo. Se tem diferença no prick teste do RAST, qual a vantagem e desvantagem do jogo? Bom, prick é mais rápido, tá? Precisa de um extrato bom, mas tem interferência de alérgenos, tá?
ele não tem vários extratos disponíveis. Eu não faço o PRIC quando tenho um risco de uma anafilaxia. Ponto. O RAST, teoricamente, eles têm uma paridade quase 97%, tá? Alguns vão mudar ou não, mas assim, e o RAST é um pouquinho mais caro. É mais caro porque a gente só vai fazer poucos extratos, mas tem alguns extratos que não são disponíveis para PRIC teste, a gente vai fazer o RAST, tá? E aí, o inverso também. Então, o PRIC, muitas vezes eu faço o PRIC para fazer imunoterapia, eu faço o RAST e o PRIC, porque um é ver, outro é ver na pele. Você vê, aí o compliance, ele é melhor, ele aceita mais fácil. Mas então, o RAST tem que ser baseado por anamnese, são poucos antígenos que você vai fazer, tá? Não tem interferência por medicamentos, tá? E não precisa de especialista. E depende do método, porque agora você tem o imunocap e os outros. O imunocap é o padrão ouro, realmente, que você vai ver principalmente para alérgicos alimentares, alguns outros alérgicos. E os outros métodos de imunofluorescência, tudo que não são indicados. Mas, teoricamente, os dois têm que ser aceitos. Se você seguiu aquele fluxo todo para chegar na indicação da imunoterapia, e a gente estava aqui conversando sobre a possibilidade dos imunobiológicos fazerem alteração do curso da doença, que é a proposta da imunoterapia. Você acha que de médio para longo prazo a imunoterapia vai perder espaço para os imunobiológicos? Eu acho que não. Eu acho que não, porque ele é complementar. Por exemplo, se você pegar uma criança, tá, que está sensibilizada ao leite, mesmo tomando uma lisumab, tá, muitas vezes eu tenho que fazer uma indução de tolerância nessa criança, você fazer a vacinação, vou vacinar com leite, tá, uma criança que tem anafilaxia por leite, tá, o imunobiológico vai ajudar a facilitar, me fazer uma imunoterapia mais segura, mas não vai substituir. Algumas situações, com certeza, talvez fique mais para algumas situações mais específicas, mas eu acho que ele não vai substituir. Vai ajudar. O cara já está na injeção por causa do imunobiológico, ele vai tomar injeção toda semana. Se ele melhorar, vai. Dependendo, vai. Porque é lógico, se você colocar, por exemplo, o anti-L5, ele não vai mudar a característica. Ele não vai mudar a característica. Se eu colocar, aí vai depender de qual imunobiológico. O anti-TSLP também ele não vai mudar de forma clara. Ele vai continuar com os sintomas nasais dele. Ele vai continuar ainda com os sintomas oculares. Quer dizer, quando eu me formei, o pessoal brincava que você quer encaminhar... quando você pega uma urticária crônica, você encaminha para o pior inimigo. Hoje, você tem uma lisumab que funciona para quase, uma boa parte dos pacientes. Para mim, o pior de tudo é uma conjuntivite alérgica grave. Esse você pode encaminhar para o pior inimigo. Esse você vai entrar com imunossupressor, vai entrar com ciclosporina, vai entrar com molizumab, vai entrar com tudo, que a perda de qualidade de vida da criança independente da idade, que tem uma conjuntivite alérgica grave, e aí você não tem uma ação. Tá? Então, acho que esse que é importante a gente lembrar. Gente, obrigado. E até amanhã. Amanhã, 8 horas.